Obrigada pelo convite, estou aqui animada. Obrigada a você. Tudo bem, Jorge? Tudo bom, Sofia? Tudo bem. Legal. O pessoal entrando. Boa tarde, Eva, Nora, Regine. Eu preparei uns 15 minutinhos, 10, 15 minutos com uns slides explicativos para dar uma aquecida. Ah, legal. Sempre gosto de material visual, mas vou falar para o povo, se o pessoal topar, eu vou mostrando, vai organizando. A gente topa tudo. O formato da sala é super livre aqui, né? Não, porque a ideia é assim, é ser um lugar de encontro mesmo das pessoas. Legal. Assim. Eu fiz um chá aqui para tomar junto. É, tem um cafezinho aqui. Então... Daqui a pouco o pessoal começa a chegar, e aí mesmo depois, quando você já começou, muita gente também acaba entrando. Tá bom. E é um pouco diferente, né, do formato de live, porque live é meio unidirecional, e aqui a ideia é isso, afinal é ter um bom assunto para puxar papo, sim. Legal, eu gosto disso, eu gosto dessa interação. Será que eu vou conseguir compartilhar minha tela? Aqui eu não vejo. Consegue. Consigo? A hora que você coloca no share screen lá embaixo, você escolhe o que você vai compartilhar. Aí pode ser a tela, pode ser só o arquivo. Eva, tudo bom? Compartilhar tela, tá aqui. Tá, perfeito. Tudo bom. Oi, dona Miriam. Vamos ver a senhora aqui de novo. Abre seu som aí, dona Miriam, um pouquinho. Oi, tudo bem? Pera um pouquinho. Já abriu. Tá aberto, não tá? Tá sim. Tá bom o som? Dá para escutar? Dá para escutar bem. Tá. Fala, Ru, tudo bom? Bem com vocês? Tudo. Olha a hebraica, olha a hebraica. Jorge, saudades da hebraica. Quem tá com escrito o iPhone é Tânia, tá? Ela me respondeu pra gente saber. Eu vou arrumar ali. Tânia. Espera só um minuto. Oi, Laís. Bem-vinda. Oi, Silvia, tudo bom? Obrigada pelo convite, tô adorando estar aqui. Tudo bem, e você? Obrigada. Tudo ótimo. Olha, Silvinha, espera aí. Hoje tem uma família aqui, Lídia. Olha que legal. Delícia. Primos queridos. Minha mãe entrando aí também. Cadê? Tá entrando agora. Quem tá aí já? Olha só. Steph tá entrando também. Olha, Steph, tudo bom? Eva. Para quem está entrando agora... E aí, Steph, beleza? Quem está entrando agora, a gente abre a sala um pouquinho antes para a gente ir se vendo, fazendo esse quebra-gelo, né? É verdade. E aí, quando for 4 horas, aí a gente começa com a Lísia, tá bom? E a ideia é microfone, por enquanto, ainda meio aberto. Quem quiser dar oi, falar, qualquer coisa, vamos falar. Oi, Stephanie. À vontade. Oi, como você tá? Tudo bem, e você? Também, tranquila. Que bom, você é a nossa mais assídua. Tá sempre aqui, né, dona Miriam? Eu tô sempre aí. Isso aí. Bom. Ai. Onde que você está, Stephanie? Tão bonito o lugar que você está. Onde você está? É, muito bonito. Aonde é? Vocês viram, gente hebraica. Está na hebraica? É mesmo, olha. Eu achei que fosse tua casa. Eu falei, porque é na minha casa, não, na minha casa tem também um jardim bonito, mas nesse computador eu não tenho foto dele. Fica no outro computador. É que ontem a gente fez o conselho, né? E aí todo mundo aqui da mesa botou uma foto com o fundo da hebraica. Ah, entendi. Ficou legal. Parece mesmo, tá bonito, parece que tá num campo. O meu prédio também tem um jardim embaixo que fica bem simpático. Eu vou botar ele, vou tirar uma foto bacana dele e vou botar. Eu tô colocando o hebraica aqui. Ai, tá lindo, tá lindo.
Não tenho da hebraica, vai da praia. Boa. Ah, coitada. Se você tá na praia, tá bom pra caramba. Olha, Não, essa foto não é. Eu tô na praia, mas essa foto não é daqui, mas é a que temos por o momento. Ó, É, tá onde- ali, tudo bom? deixa eu ver se eu arrumo para botar uma foto aqui. Tudo bom, Lízia? Hoje- Tudo bem, estou feliz de estar aqui. Boa tarde a todas. Muito legal. Muito obrigada por aceitar, Lízia. Eu te assisti, a verdade, eu te assisti, né, falando com o Rabino, né? E aí eu falei assim, gente, vamos trazer a Lígia, né? Obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz, estou animada aqui, me sinto honrada. A Hebraica é minha casa. Então, é de todos nós, né? A verdade é que a Hebraica é a casa de todas nós. Cada vez tem que ter. E aí eu te vi falando sobre sonhos, e há algum tempo atrás, eu fiz um curso de Cabala, né? E na Cabala a gente falava um pouquinho de sonhos. A Laís está com o microfone fechado. Laís, vou abrir. Olá, cheguei. Oi, Laís. Tudo bem? Tudo Lembra bom, de mim? querida? Que bom te ver. Delícia. Que bom. Muito bom. Sempre aprendendo, né, Miriam? não tá fácil Sabe, essa. Laís? Não, mas tranquilo, a ideia é Laís, isso, é não tem isso problema. mesmo. A sua plantinha Até papo. está ainda comigo. Ai, que delícia saber disso. Muito bom. Fico feliz, Quer ver? Miriam. Quer Foi ver? muito especial aquele encontro. Deixa Quer eu ver? ver. Eu ia comentar que está todo mundo aprendendo alguma coisa nova com essa Dá pra quarentena ver? toda. Uma das coisas Nossa. desse Zoom aí que é maravilhoso. Eu estou aprendendo um monte de dicas de como usar, Ai, que bacana. Olha, ó, isso que é dando para bacana. aprender, né? Não tem outro jeito. Como os Olha, netos não Laís. estão perto, né? A gente tem que fazer sozinho tudo. Né? E o que é interessante é que estava toda a ferramenta aí, né? Só faltava precisar. Então, Pois é é. interessante a mudança. E todo mundo aprendendo rápido essa mudança. Aprendendo Pois rápido. é. Viramos Bem-vinda, dona todos Clarice. Jetsons. Estou vendo dona Clarice Gelman. Obrigada. Que legal, que bacana. Hoje temos um monte de gente nova, né? É, Legal. Eu vim atrás da Lízia. É verdade. E atrás de gente, de Eu me papos. sinto muito querida, obrigada. Me sinto honrada com todas vocês aí que acharam um tempinho para me escutar um pouco. Na verdade, eu vou falar um pouquinho e a gente bate papo. Eu gosto disso, Tá de bom. poder conversar e trocar. Vamos estar só mais 2 minutinhos, Lízia, já são 4:01. Vamos estar mais... Silvia, não entrou ninguém, né? Nem a Olga, ninguém, né? elas vão entrar daqui a pouquinho acima também. Daqui a pouquinho elas vão entrando. Eu vou Anitta, explicar um Ó, a pouquinho. Olga agora. Eu vou explicar um pouquinho, então, como é que vai ser a dinâmica da sala, para quem não veio ainda. Aliás, todo mundo super bem-vindo. Se vocês quiserem, em qualquer momento, convidar alguém para participar, é só dar aquele link, em qualquer hora dá para entrar. Ó, o Ricardo aí, bem-vindo também. E assim, a ideia é ser um grande bate-papo, tá? Assim, daqui a pouco a gente desliga o som de todo mundo. Ali, a gente sempre traz um convidado, assim, especial para contar alguma coisa, falar alguma coisa interessante. Isso, seu puxador, vamos dizer, o que vai fazer com que as pessoas batem papo e contem as suas histórias, experiências e tal. E dentro das várias super legais, hoje a gente vai ter uma especial aí, que é entender um pouco, né, essa relação do sonho. Então, tomara que você entenda alguma coisa, que não entendo nada aqui. Então é isso. Eu vou desligar. Quem quiser falar, ou levanta a mão, abre o microfone, faz algum movimento para a gente perceber, ou tem ali, a hora que você clica no participantes, vai aparecer a opção de levantar a mão, raise hands. E aí clica ali, a gente vai perceber e vai chamar para falar. Tá? E não tem problema assim, cavalar um pouco, tal. A gente vai tocando, a ideia é ser informal e as pessoas poderem participar, na verdade, se verem. Tá todo mundo se encontrando aqui e com bons assuntos. E Lízia, tá contigo, se apresenta um pouco. Eu te conheço de uma outra vida diferente desse lado psicóloga
Vai ser legal te conhecer por aqui. Obrigada, gente. Boa tarde. Estou super feliz de estar aqui com vocês e conversar nessa sala de estar, uma delícia. A Hebraica sempre, todos nós, como a Stephanie estava falando. E eu vou falar sobre uma coisa que eu amo. Na verdade, são algumas coisas, né? Eu sou psicóloga já há mais de 26 anos, sou apaixonada pela profissão. E a minha primeira formação é analista junguiana, né? O que é isso? É uma maneira de entender como é o desenvolvimento humano. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vi que travou, acho que tá. Qualquer coisa se travar, eu deixei lá cabo pronto, tá tudo preparado para melhorar. Fui eu que botei tecnologia. todo mundo em mute, aí você entrou junto, aí já na hora eu já te coloquei de volta. Estamos ouvindo super bem, mas Jorge, você está compartilhando a sua tela. Está sharing screen, é você, eu acho. Não, acho que não é o Jorge, acho que é a Anitta. Alguém tá compartilhando. E aí aparece quem está falando, né? Mas por isso que ali, agora estou eu aparecendo para o senhor que estou falando. Alguém está compartilhando, que eu não sei quem é. Eu vou tentar tirar. Eu vou continuar falando. Qualquer coisa vocês me dão um sinal, eu paro, eu sou uma tagarela. E ainda quando eu falo sobre assuntos que eu amo de paixão, então vou falar de psicologia. De só psicologia Lizia, analítica. Porque eu vou te pedir só um minutinho, Lizia, só para a gente descompartilhar a tela dela, porque depois na gravação fica muito Jorge, você como host consegue tirar, eu não estou conseguindo tirar. Pronto, tirei. Seguimos. Obrigado. Estou vendo muitas pessoas queridas aqui, que delícia, é uma delícia falar para todo mundo, aliás, quem eu não conheço ainda, quem eu conheço e está aqui, é realmente um grande prazer. Então, voltando, eu vou falar sobre minhas grandes paixões, né? Tenho várias, então eu vou falar sobre a psicologia analítica e sobre os sonhos. A psicologia analítica, ela foi desenvolvida por Jung. Então, conforme ele foi vivendo e estudando, ele foi um médico psiquiatra que nasceu no final do século XIX e foi desenvolvendo toda a teoria dele no século XX. Eu fiz alguns slides, eu sou muito visual, não sei se vocês gostam disso, mas eu vou usar um pouquinho os slides para a gente também ter essa noção. E aí, só um minutinho, que eu vou compartilhar aqui, compartilhar tela. Agora sim, acho que deu certo. Então, esse é um pouquinho da minha formação. Essa é a minha primeira formação, analista junguiana. Depois eu fui para sistêmica, eu trabalho... Não, tá preto, tá preto. Tá preto. Tá preto? Mas aqui tá compartilhando, não tá dando? Eu vou tentar de novo. Eu vou interromper e vou de novo. Tecnologias, vamos lá. Compartilhar a tela. Aí, legal. Então. Deu? Opa! Tá, então vamos lá. E o que eu quero, essa aqui, eu vou mostrar os slides como uma forma da gente aquecer e depois quero conversar um pouquinho sobre os sonhos nessa época de pandemia, o que está acontecendo na nossa cabeça e para que eles vêm, o que eles fazem com a gente. Então, sonhos na psicologia analítica, a gente entende como dados do inconsciente que são dicas para o nosso consciente. Tá? Então, vamos lá, o que é isso? Não foi. Aqui. Tá. Então, como eu já falei para vocês, essa psicologia analítica ela foi desenvolvida pelo Jung, que nasceu no final do século XIX e foi desenvolvendo no decorrer do século XX. Eu sempre gosto de falar isso para contextualizar, porque às vezes a gente escuta umas coisas que parecem tão distantes do nosso tempo, então é importante entender a época quando a teoria foi desenvolvida. Vamos falar um pouquinho do sono. O sono tem 4 fases, né? Então, as 2 primeiras, elas são leves. Então, a primeira é quando a gente está entrando naquele estado de sonolência. Na segunda, já vai aprofundando um pouco. A terceira já é um sono mais profundo, tem um relaxamento muscular, a respiração já fica mais profunda. E depois vem a fase REM, que é a fase que a gente sonha.
Durante o nosso período de sono inteiro, então a noite inteira, essas fases, elas são cíclicas. Então tem as 4 fases, depois de novo as 4 fases, e assim vai acontecendo a nossa noite. E elas vão, principalmente a de REM, ela vai aumentando o tempo que ela dura. Então, no primeiro ciclo, ela dura cerca de 10 minutos. Depois, no segundo ciclo, dura 20. Depois, no terceiro ciclo, dura 30. E é nessa fase que a gente vai sonhar. Todo mundo sonha, Lísia? Todo mundo sonha. Toda pessoa saudável sonha. Muitas vezes a gente não lembra, mas a gente sonha. As pesquisas falam de 3 a 5 sonhos por noite, e tem outras que falam de 4 a 7, não tem um número muito definido. O que eu vejo no consultório, o que eu acompanho, assim, no máximo as pessoas conseguem lembrar de uns 3 sonhos. Vamos falar, então, do que é esse consciente e inconsciente que eu comecei a falar, né? A nossa psique, ela tem um consciente que é o que a gente entende. Quando a gente está acordado, é o que eu entendo aqui conversando com vocês me entendendo do que eu estou falando, é uma coisa estruturada, com começo, meio e fim. E o tempo, ele é o passado, o presente e o futuro, como a gente conhece no estado acordado. Então, Jung fala que a gente tem esse consciente, e também tem o inconsciente. O inconsciente a gente não conhece. No decorrer da nossa vida, a gente vai desenvolvendo e vai tentando entender o nosso inconsciente. E ele é subdividido em 2 partes. O inconsciente individual e o coletivo. Então, cada um de nós temos o nosso inconsciente individual e tem um coletivo que é de toda a humanidade. Mas como assim, Lísia? Que isso tem a ver? É super importante, porque quando eu sonho, eu trago uma linguagem que é através de símbolos. Então, quando eu vou interpretar o meu sonho, eu vou pegar esse símbolo que eu sonhei, eu, Lísia, olho para aquilo e ele tem um significado muito individual para mim. E, num segundo momento, eu posso interpretá-lo de uma maneira coletiva, como de toda a humanidade. Então, são vários níveis vou colocar assim, de profundidade, né? Tem desde o superficial até o mais profundo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O nosso consciente e o nosso inconsciente, eles estão conversando o tempo inteiro. Então, muitas vezes eu tenho lapsos, ou eu tenho insights, ou eu tenho um conteúdo do inconsciente que eu descobri, porque isso eu vou desenvolvendo no decorrer da minha vida inteira. A melhor metáfora que tem, vocês já devem ter ouvido falar até, é que o consciente, então o que a gente conhece, né, o que nos estrutura enquanto eu, enquanto ego, é como uma ilha, e o inconsciente é o mar, que é infinito, com todos os seus grãos de areia, peixes, tudo que pode imaginar. Então é tanta coisa, que a gente não dá conta de lidar com o inconsciente o tempo inteiro. Então, devagarinho, no decorrer da nossa vida, a gente vai aprendendo coisas do inconsciente. É como pescar um peixe, digeri-lo, comê-lo, e aí a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo no decorrer da nossa vida. Isso entre todos, né? Então, a gente está aqui conversando, os nossos conscientes estão conversando e os nossos inconscientes também. Vamos seguir mais um pouco. Então, o que são os sonhos? O Jung fala que o sonho é uma autorrepresentação espontânea sob forma de símbolos da situação do inconsciente. Isso é só para citá-lo, né? Porque eu estou fazendo uma leitura do que eu vou entendendo sobre tudo isso e do que eu fui trabalhando durante todos esses anos. Então, quando eu sonho, quando nós sonhamos, nós temos um outro idioma, que é o idioma dos símbolos. É como aprender uma nova língua. O que a gente está fazendo hoje é começar a pensar que os nossos sonhos são uma nova língua e que trazem dicas para a gente do que está acontecendo na nossa vida agora. Então, dos 15 dias para cá e 15 dias para frente, ele vai dar dicas do que está acontecendo na minha vida. Mas como assim, para frente, para trás? Porque quando a gente fala do inconsciente, todo o tempo, ele é uma grande confusão.
O que no consciente é tudo organizado, tudo estruturado, passado, presente e futuro, no inconsciente é uma grande bagunça. Então, os tempos, eles estão todos lá misturados. Tem muita gente até que tem uma sintonia afinada com o inconsciente, consegue captar aí sinais e tem sonhos premonitórios. Algumas pessoas têm essa sensibilidade, é como uma sintonia maior para o inconsciente. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, os símbolos, né, eles são muito individuais quando a gente fala do inconsciente individual. Sei lá, por exemplo, eu pego aqui minha correntinha que tem uma Magen David. Poxa, para todos nós a Magen David tem um significado muito especial. Mas, para mim, essa daqui, eu ganhei dos meus pais quando, sei lá, eu era adolescente, numa festa de Hanukkah, então tem um significado que é todo individual para mim. E quando eu vejo, nesse grupo, no nosso grupo, a estrela de Davi está ligada a tal coisa, e aí a gente vai aprofundando toda essa interpretação. Os sonhos, eles vão falar de várias camadas do inconsciente, como eu falei para vocês. As camadas mais profundas, tanto do inconsciente individual quanto do coletivo, vão falar dos arquétipos, que fazem parte da psicologia analítica. O que é isso? É bem complexo isso, né? Um dia eu posso até contar um pouquinho mais da psicologia analítica em si. Mas os arquétipos, eles são como formas de bolo, sabe? A gente tem formas de bolo. O que eu vou colocar lá dentro, eu vou escolher se eu vou fazer um bolo de laranja, de chocolate, de fubá, se ele vai ter creme, se ele vai ser seco, se ele vai ter ervas. Então, os arquétipos são grandes, são formas onde a gente vai vivendo, vai colocando as nossas características individuais e vai se desenvolvendo. Então, pode ser um arquétipo materno, pode ser um arquétipo do curador, pode ser ânima e ânimos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. E do tempo eu já falei que é aquela confusão. Eu sempre falo, quando eu gosto de falar muito dos sonhos, eu sempre falo sobre isso em palestras ou em conversas, ou mesmo no consultório. A primeira coisa que eu falo é: tenha um caderninho de sonhos. O meu tá aqui, eu até trouxe, mostrei, é verdade, tem um caderninho de sonhos, é super legal. Lízia, mas eu não lembro dos meus sonhos. Você vai lembrar do que você precisar. Quando a gente tem um caderno, a gente começa a estimular para que a gente comece a lembrar de alguma coisa dos sonhos. Mas é uma grande bagunça, como é que eu vou escrever tudo isso? Não importa, lembra que é uma língua nova, a gente vai aprender a interpretar. Anota tudo. Acordou, lembrou do sonho, anota tudo, põe a data e de repente você está escrevendo e lembrou de alguma coisa que parece que não tem nada a ver, põe entre parênteses, porque com certeza tem a ver. O inconsciente é que está falando com a gente e a gente vai aprender a entender o que ele está falando. Vamos lá. Quando eu vou interpretar sonhos, e se der, a gente pode interpretar alguns sonhos ou conversar sobre alguns. Eu trouxe alguns que são exemplos meus, porque às vezes as pessoas ficam mais reticentes, porque o sonho é uma coisa muito íntima. Ele fala o que está acontecendo com a gente. Mas eu trouxe alguns para exemplificar. E tem alguns sonhos que eles são característicos da humanidade, como a gente falou do inconsciente coletivo, e que todo mundo já teve. Ou algo muito semelhante. A gente vai conversar sobre isso. Quando eu escuto um sonho, eu tenho que estar com uma atenção muito, eu falo, genuína e ampla, né? Que assim, realmente atento a como a pessoa está falando, qual que é o tônus, né? Como que é a postura da pessoa, como é a respiração, o tempo de reação, se ela vai respirar e demora um pouco para falar, se ela chora, quais as emoções que vêm, as lembranças, o que eu falei para vocês, colocar entre parênteses. Se traz uma mensagem que é mais individual ou mais coletiva, tudo isso eu vou observando porque faz parte também da interpretação. Alguns tipos de sonhos, tá? São alguns que, como eu falei para vocês, está aqui, né? Recurso importante no processo de individuação. O Jung fala que a individuação é o nosso objetivo maior em termos de desenvolvimento do humano, que é desenvolver todos os nossos potenciais, né, de forma bem sintética.
Então, os sonhos vêm como dicas do inconsciente para o nosso consciente. A gente já vai dar exemplos. Tem alguns que são premonitórios, como eu falei para vocês. Tem os que são recorrentes. Parece que é sempre o mesmo sonho que volta, ou numa mesma época, e ele para. Aí ele volta dali a alguns anos. Sonhar com morte, né? Com pessoas que já morreram ou com a sua própria morte. Tem alguns sonhos que são de informações residuais. Olha, que são aquelas informações do dia que ficam na nossa parte mais da superfície do inconsciente individual, é quase o consciente, tá lá na fronteira, sabe? Por exemplo, eu estava assistindo a 3ª temporada do Falda e assim, era impossível assistir só um capítulo, né? Só um episódio. Então eu fui assistindo, terminava lá pela 1, 2 horas da manhã e os meus sonhos eram completamente Falda. Tinha briga, tinha luta, tinha tensão, não dava para respirar. Claramente, esse é um sonho residual do dia, não é um sonho do meu inconsciente. É que eu não lembro exatamente do conteúdo, eu lembro dessas sensações. Essas sensações, elas contam muito do nosso sonho também. Desejos inconscientes, então desejos que eu tenho e que eu não conto para ninguém, nem para mim mesma. Muitas vezes eles aparecem nos sonhos. Também, muitas vezes, aparece culpa. Eu, sei lá, tenho milhares de relatórios para fazer e não estou conseguindo encaminhar, e aí eu vou sonhando com relatórios, eu estou preocupada, estou me sentindo culpada. Isso também tem nos sonhos. Isso. Tá, eu trouxe aqui, deixa eu interromper. Eu falei, então, de um exemplo de sonho de informações residuais. Eu acho que nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, tem muita coisa do dia que vai ficando e quando a gente dorme, a gente sonha. Eu até fiz no meu caderno de sonhos, eu fiz é como se fosse um capítulo novo, né? Então eu escrevi época de pandemia, a partir de 18 de março, 17 de março foi o último dia que eu atendi no consultório e depois só estou atendendo online. Então eu coloquei, a partir de lá são meus sonhos que têm uma época diferente aí que a gente está vivendo. Eu vou dar um exemplo de sonho, né? Vou trazer um meu, enquanto depois quem tiver um sonho e quiser contar, vai ser muito bem-vindo. A gente conversa aí sobre os sonhos. Então eu sonhei na semana passada que eu estava saindo de uma loja, numa rua bonita, com lojas grandes. Eu saía de uma loja, entrava num carro preto, mais ou menos, o carro era um carro bem bonito, mas antigo. Eu não sei se dos anos 50, dos anos 30, eu não sei falar para vocês. E eu entrava atrás, e o carro saía. E quando eu me dou conta, o carro não tem motorista e ele está dirigindo lá, está saindo completamente descontrolado. Eu vou até o banco da frente, sento e tento controlar o carro e tento dirigir e ele não está me obedecendo direito. Então, como assim, não consigo alcançar o pedal, a direção não me responde completamente, eu tento lá controlar o carro, mas ele não está respondendo muito bem e assim vamos aos trancos e barrancos e termina o sonho. Então, vamos pensar, né? O carro, ele é um transporte. Então, ele leva de algum lugar para algum lugar. E não tem motorista nesse carro. Isso eu já fazendo uma interpretação dos meus símbolos individuais, né? Então, quando não tem motorista, é como se eu deixasse que alguém levasse a minha vida. E quando eu percebo que no carro não tem motorista e eu quero tomar a frente, então ser a responsável pela vida, ou pela locomoção, ou essa viagem para algum lugar, o carro não me responde. Então, eu fico neste descontrole, que eu quero controlar, mas eu não tenho todo o controle, ele não depende só de mim, né? E eu pensei muito em termos da pandemia, que tem muitas coisas que estão acontecendo e que fizeram mudar a minha vida, não só a minha, mas a de todo mundo, e eu estou tentando lidar com tudo isso, e readaptando rotina, e readaptando o trabalho, e readaptando tudo. E assim eu estou indo aos trancos e barrancos, tentando nessa viagem junto com o carro. Esse é só um exemplo, assim, de uma forma simples, como é a interpretação de um sonho.
Muitas pessoas me ligam meio desesperadas, as pessoas que sabem que eu trabalho com sonhos já há muitos anos e é uma coisa que eu gosto. Então, pessoas, amigos, família, e falam: Lízia, estou desesperado, sonhei que eu vou morrer. Sonhos com morte, eu acho que trazem muito medo para gente. Normalmente, a morte que aparece no sonho, ou eu estou morrendo, ou alguém próximo está morrendo, quando é alguém próximo, é uma característica, não é a pessoa, tá? Não precisem se assustar. Normalmente, quando a gente sonha com alguém, nunca é a pessoa. É uma característica marcante da pessoa que eu uso como símbolo, né? Que normalmente é minha ou algo que eu desejo. Mas vamos voltar para a morte. A morte é o final de uma etapa e o começo de alguma coisa. E no sonho isso vem muito claramente. A morte é sempre final de uma etapa e início da outra. Não precisa ficar com medo. Eu queria abrir para perguntas. Vocês não querem perguntar alguma coisa ou falar de alguns sonhos? Dentes caindo, né? Tem gente que fala: Lízia, eu sonhei que eu perdi todos os dentes. Os dentes caindo, normalmente, eles falam de estruturas que a gente tem muito sólidas, sabe? Daquilo que a gente acredita, que é muito estrutural na vida da gente, que vai mudar. Eles vão cair. Então, essas estruturas que antes serviam para nos guiar, para tomada de decisões, para escolhas, elas estão em mudança. Não sei. Perguntas? Vocês podem escrever. Nossa, que aula também. sensacional. Vou só comentar, Lízia, meu pai dizia, né, que quando sonhava com dente, alguém ia morrer. Mas tem a ver com o que você está falando, mudança da estrutura também, né? O dente era uma coisa bem marcante, assim, alguém sonhou com dente, aí vai morrer alguém. Era um negócio. E hoje em dia, mas... A psicologia analítica, ela tem uma maneira de ver os sonhos bem diferente da psicanálise, né? Às vezes, antigamente, né, tinha na banca, e aqui, interprete os seus sonhos, isso é isso, não é bem assim, né? Como tem duas maneiras de interpretar, primeiro a individual e depois a coletiva, e vários níveis nos dois inconscientes, se a gente olhar com bastante cuidado, dá para entender exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Então, eu trago exemplos meus. Por exemplo, quando eu era jovem adulta, né? Estava entrando lá nos 20 e poucos anos. Eu sonhava de forma recorrente que eu estava sendo perseguida por um homem, ou por vários homens. Eram sempre homens. Isso também é comum. Na psicologia analítica, então, Jung fala que, por exemplo, cada um tem a sua contraparte masculina, né? Então, se eu sou mulher, eu tenho uma contraparte masculina. Contraparte sexual, desculpa, eu falei errado. Se é um homem, biologicamente falando, né, geneticamente falando, vai ter uma contraparte sexual feminina. Então, exatamente nos 20 e poucos anos, eu estava desenvolvendo essa contraparte sexual masculina, e que é desde inconsciente até consciente, todas as minhas relações com homens. Então, com as primeiras figuras, né, com o pai, com professores, com amigos, com irmãos. E no sonho ele trazia exatamente o que eu estava trabalhando, que era essa questão do desenvolvimento do ânimos, né, que é como chama esse arquétipo do masculino na mulher, e ânima, o contrário, né? Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Eu vou me empolgando. Por favor. Pode falar, Laís. Antes de mais nada, que delícia te escutar. Muito bom. Estou aqui, assim, super focada. Eu costumo sonhar muito, muito. E eu tenho muitas sensações de cheiro, de sabor, de gosto, de cores. Assim, alguns sonhos meus eu sinto como se fosse uma mega produção. Teve até uma situação que foi engraçada, que eu estava num sonho tão bom, que quando eu acordei eu queria dar um Ctrl+S para salvar o sonho, sabe? E muitas vezes essas sensações não são tão agradáveis, como, por exemplo, eu já tive vários sonhos, né? Você estava falando dos recorrentes, eu tive vários sonhos de avião caindo, e de sentir o cheiro do combustível queimando, o calor, uma sensação muito ruim. Como você interpreta ou explica
essa questão das sensações que elas veem no sonho, né? Dos 5 sentidos nos sonhos, porque é muito, para mim, assim, é muito intenso isso, mexe muito comigo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso quando vem com essas sensações acompanhando aí os nossos sonhos. Tá, eu vou fazer um parênteses. Tá, legal. Para entrar nisso que você está falando. O Jung fala dos tipos psicológicos. Tá? E o que é isso? É como as pessoas funcionam de bate-pronto, sabe? O que a gente tem maior facilidade é como a gente se relaciona com as pessoas e com as coisas de modo mais fácil. É o meu modo padrão. Eu não preciso pensar, não preciso me esforçar. É como eu vinculo, tanto com o mundo quanto com as pessoas, com os objetos. E ele fala que vão ser 8 tipos, mas ele fala do tipo introvertido e extrovertido, como a gente conhece hoje em dia, que é a energia voltada para o meu interior ou para o meu exterior. Na verdade, vai ter um ciclo disso, né? Às vezes a gente está numa crise, então a energia está aqui introjetada para eu poder trabalhar tudo que eu preciso para depois fazer todas as mudanças que eu preciso, então eu vou colocar a minha energia para fora, então introversão e extroversão. E aí ele fala do sentimento, do pensamento, da sensação e da intuição, são essas 4. Até as nossas primeiras escolhas amorosas são baseadas nisso, é bem legal de conhecer. Eu não sei se normalmente você é um tipo sensação que entra num lugar, você sente o cheiro, vê as cores, observa. A minha hipótese é que sim, porque até no seu sonho isso traz. Tem pessoas que não têm nada disso, como Não, adorei como você falou. Totalmente, eu sou super sensorial, inclusive meu trabalho também é em cima disso, né, de perceber os ambientes, perceber os espaços. Então, assim, legal, super a ver sua colocação. O seu sonho, ele tem muito a ver com o seu tipo psicológico. Você deve ser, não sei, ou sentimento, ou sensação. Normalmente o sentimento e o pensamento são as nossas são as mais importantes, as principais, e a intuição e a sensação são as nossas secundárias. Não sei se você é pensamento ou sentimento, teria que conversar um pouquinho para descobrir, mas com certeza você é sensação e você já traz isso no seu sonho. Embora seja um inconsciente controlando, ainda tem a sua maneira de funcionar. Porque tem gente que nunca viveu esse tipo de situação. Pode ter uma sensação ruim de, sei lá, se imaginar caindo e achar que vai espatifar no chão e tá com medo, uma sensação de frio ou de calor, mas com certeza tem a ver com o seu tipo de sensação, que se relaciona com o mundo através das sensações. Te ajuda Legal. Isso? Dá para entender? Adorei, muito obrigada. Legal, o Mussi levantou a mão, que ele vai perguntar, depois a Tamara, e a gente tem algumas perguntas que as pessoas estão escrevendo no chat. Então, Mussi, vamos lá. Eu também quero. Oi, tudo bem? Eu estou com um pouco de ciúme da Laís, que ela sonha muito, e eu, pelo contrário, eu não estou sentindo que eu estou sonhando muito. Ou será que eu não estou atingindo algum sono mais profundo para ter sonhos? Eu sempre tive sonhos e ultimamente não estou tendo sonhos, só realidades. Está muito difícil. Pode ser. Tem que verificar a sua qualidade de sono. Eu acho assim, né? A gente está muito virtual agora, né? Essa tecnologia está ajudando muito, né? Está todo mundo trabalhando de casa e ajudando. Mas acho que alguns cuidados são importantes para a hora de dormir. Então, tentar não estar no computador, no telefone, pelo menos 1 hora antes de dormir. Pode ler, escutar uma música, ter um ritual para adormecer. Não sei como é que está a qualidade disso, mas eu acho que a gente sempre tem que cuidar disso. Não sei se toma alguma medicação. Tem algumas medicações que elas impactam diretamente na nossa qualidade de sono e no sonho também. Eu até tinha separado alguns que me perguntaram outro dia e eu fui pesquisar um pouco mais sobre as medicações. Então, tem antidepressivo, ansiolítico, e cada um age de uma maneira diferente. Tem alguns sonhos que ficam mais vívidos e, vou colocar assim, são mais assustadores por causa da medicação. Tem outros que não deixam a gente sonhar. Tem vários tipos, então não sei se você está tomando alguma coisa.
tenta melhorar um pouquinho o ritual Não para tomo dormir. nada antidepressivo. Eu tomo para colesterol, né? Só para colesterol Acho à que não noite. tem Pode ser que nenhum influencia no impacto. sono? Acho que não. Eu vou até pesquisar, mas eu acho que não. Dá uma olhadinha no seu ritual e tenha o caderninho de sonhos. Tem um caderno de sonhos, porque ele vai estimular para você lembrar. Normalmente a gente lembra dos sonhos um pouquinho antes da gente acordar. Sabe quando você acorda assustado e fala, meu Deus, eu estava sonhando? Quando você tem o caderno dos sonhos, você automaticamente está falando para o teu inconsciente que você quer lembrar dos seus sonhos. Tem uma coisa que é tão legal, muitas vezes quando a gente quer decidir alguma coisa, está numa encruzilhada da vida, você pode perguntar para o teu inconsciente, me ajuda aí, me dá umas dicas nos sonhos que eu estou meio perdido aqui. E o inconsciente responde. A gente só precisa entender qual o símbolo que ele traz e o que isso significa. Não sei se isso te ajuda, mas eu falo para todo mundo, tenha um caderninho de sonhos. Antigamente, há uns 30 anos atrás, eu tinha folhas avulsas, mas é péssimo, porque eu tenho uma pasta com um monte de sonhos e folhas avulsas, é muito mais difícil de mexer. E no caderno você não perde, você vai levando para qualquer lugar. Então, ontem, sei lá, eu estava terminando de lavar a louça, porque tem isso, né? A gente cozinha, cuida da casa, trabalha, a gente está muito mais em casa, tem tudo isso para fazer. Lembrei do meu Hoje sonho. os homens também estão fazendo isso hoje. Que bom, divisão de tarefas. Todo mundo trabalha aí, divide tarefas. Eu larguei tudo, catei o meu caderno e fui escrever, porque eu lembrei do sonho que eu contei hoje para vocês. E assim, lembrou de alguma coisa, Lísia? Mas é uma loucura tão grande, as pessoas me falam no consultório, eu falo, não, tem a ver, é só uma língua diferente, vamos entender. Que você vai começar a lembrar, vai marcando tudo. Depois, daqui a um tempo, a gente olha o caderno de sonhos e a gente vê o desenvolvimento da nossa psique e entende o que está acontecendo na nossa vida. E sempre dá para interpretar, né? Procurar pessoas que podem interpretar e te ajudar nisso, levar para terapia. Ligar para a Lísia. Ligar. Com prazer. Eu fico aqui toda animada, Bom, eu fico uma tagarela falando. Eu vou adquirir esse caderninho dos sonhos. Eu nunca tinha pensado em escrever, mas acho que vai ser bom talvez tentar lembrar depois de algum tempo o que foi o sonho, né? O que sonhou, né? E sabe que é muito comum, às vezes as pessoas entram no consultório, eu falo da minha formação, falo que eu trabalho com sonhos, e a pessoa fala, Elisa, eu nunca lembro do meu sonho. Mas assim, sempre, eu acho que 100%, a pessoa vem depois, ou de algumas sessões, fala, Elisa, você não acredita, eu lembro do sonho. E normalmente é o sonho para a sessão, eu falo. A gente... Alberto, não fica com ciúmes de mim, não. Ó, meus 3 caderninhos aqui, ó. Genial. Vai lá, vai lá. Tamaras. Oi, posso falar? Aí não dá. Só um minuto, Jorge. Tem uma pergunta aqui que é bem continuação do que o Mussi fez, que é remédios antidepressivos fazem os sonhos mais vívidos? Que é bem continuação que ele falou de remédio, só por isso. Tamara, você entra depois, tá? Eu estava justamente lendo sobre isso esses dias, como os remédios impactam nos nossos sonhos, e deixam mesmo, alguns até assim, tem mais pesadelo, parece mais vívido, parece que eu estou dentro da realidade, é assim mesmo que as pessoas falam, deixam. Então assim, já tem eu vou colocar assim, uma distorção na mensagem pura do inconsciente. Eu nunca descarto, eu sempre interpreto, mas eu olho assim, meio desconfiada, porque não é o símbolo puro, né? Tem uma parte química que está mudando tudo isso. Tá. Posso falar? Sim. Tem uma coisa que me intriga um pouco. Eu tenho uma irmã que a gente tem 1 ano e pouco, 1 ano e nem 1 mês de diferença. E a gente vira e mexe conversa e a gente descobriu que a gente tem alguns temas de sonho idênticos. Tá no prédio, pega o elevador vira montanha-russa e nunca que para no apartamento. A gente começou a conversar, a gente achou algumas coisas assim, muito parecidas, muito iguais. E, além disso, de vez em quando acontece, eu falo muito com ela, né? Ontem eu sonhei não sei o quê. Eu falei, nossa,
eu sonhei a mesma coisa, o mesmo tema. E a gente não convive direto, a gente se fala muito, etc. O que é isso? Isso é um pouco do inconsciente coletivo ou vai além disso, Lícia? Vai além disso. Vocês são muito íntimas? Somos, é só eu e ela, e enfim. Eu vou compartilhar uma tela, vou voltar um slide, porque é muito legal isso que você está falando. A gente está falando de comunicação do inconsciente. Esse é um exemplo de comunicação do inconsciente. Vou voltar lá, só para vocês. Cadê minhas telas? Minuto, gente, só um minutinho, que eu vou voltar para isso aqui. Um monte de setinha, né, para todos os lugares. A nossa comunicação é assim mesmo. Então, como eu falei para vocês, o nosso consciente e o nosso inconsciente estão conversando o tempo inteiro. Então, de vez em quando eu tenho uns insights e eu descubro alguma coisa que faz todo sentido. E tem também aqui uma comunicação entre os inconscientes. Então, os nossos conscientes, que a gente conhece, nós estamos conversando, e os nossos inconscientes também. O que você está falando... Peraí, vou voltar. Pronto. Tamara, é que tem uma comunicação inconsciente pura. Às vezes a gente tem com as pessoas com quem a gente tem intimidade ou uma ligação com uma qualidade muito boa, essa comunicação inconsciente. E é isso que acontece com vocês. Vocês estão sonhando... É como se fosse uma conversa entre os inconscientes. Isso acontece entre casais também, em alguns momentos da vida, ou depende da qualidade da relação. Um outro exemplo de comunicação inconsciente a gente está pensando em alguém e, de repente, a gente encontra aquela pessoa na rua, não agora, em épocas de pandemia, ou aquela pessoa te manda um WhatsApp, ou te liga. Isso é comunicação inconsciente e acontece. É isso que acontece entre vocês. Nossa, Interessante. Eu queria passar para o Daniel, que vai passar para a gente uma experiência dele de premonição interessante, e que tem a ver até com uma pergunta aqui do Olívio. Eu acho que vai ser boa essa discussão. Obrigado. Bom, eu primeiro queria reforçar uma coisa que perguntaram para você sobre caída de avião, que eu sempre sonho com isso, não sei o que é, mas a minha premonição é incrível, não? Eu moro aqui em São Paulo e minha família é em Buenos Aires, não? E eu tive uma quarta-feira, vou tentar sintetizar, uma quarta-feira sonhei que nada a ver comigo, não? Que eu chegava em um balcão, tinha várias freiras e tampados o rosto, que eu falava, olha, meu pai não estava bem e foi operado do estômago, da barriga, eu estou muito mal por isso, tá? E paro aí. Eu relevei. 3 dias depois, no sábado de manhã, o mesmo sonho, que eu me aproximava desse balcão onde estavam as mesmas freiras, só que eu chorando, soluçando e falando, lembram que eu comentei para vocês de meu pai não estava bem? Bueno, ele faleceu, ele morreu, e as freiras levantaram o rosto, ou seja, levantaram, mostraram os olhos, algumas delas, falando como que sabiam, concordaram, levantei muito nervoso e muito mal. Isso foi sábado de manhã, segundo dia. Sábado à noite me ligou minha irmã de Buenos Aires, que meu pai foi internado de urgência, no domingo foi operado, e eu viajei uma semana depois, e 2 semanas depois de estar em Buenos Aires, eu perdi meu pai, não? De um tumor no cólon. E parece que eu já sabia o que ia acontecer, eu não contei esse sonho, depois eu contei do que aconteceu, eu já fui sabendo que meu pai ia falecer. Era uma coisa que ele estava bem, eu nunca pensei. É uma coisa que me deixou assim, estarrecido, não? Que isso foi uma premonição, como que pode ser? E aqui arrepiada, Daniel. Obrigada. Eu acho que compartilhar um sonho é sempre muito íntimo, né? Ainda mais uma experiência de perda. E mais, perdão, com freiras, que não tem nada a ver, não? Que eu não me relaciono, não, nada a ver, não, com a gente. Então, eu fiquei assustadíssimo com isso. Desculpe. Imagina, tem 2 aspectos que são muito importantes aí. Um é o teu inconsciente te preparando já para o que você ia enfrentar. E esse foi um sonho premonitório, com certeza. Por exemplo, se eu fosse interpretar o seu sonho, eu ia pedir para você me contar com todos os detalhes o seu sonho.
E as palavras-chave, por exemplo, você falou de balcão, freiras, rosto coberto do seu pai. Todas essas palavras, eu ia perguntar para você como se fosse uma associação livre. O que significa para você balcão? A primeira palavra que te vem à cabeça, sem pensar muito, é uma coisa mais inconsciente, porque aí é como montar um quebra-cabeça, né? Aí eu vou montando esse quebra-cabeça e entendendo o que o seu sonho estava falando, mas aí nos detalhes. Mas o geral foi isso, o teu inconsciente estava te preparando para a experiência que você ia viver, que foi a perda do seu pai. Tem um livro, eu esqueci agora o nome do livro, ele fala de sonhos de morte, numa perspectiva da psicologia analítica. E tem um sonho que eu gosto muito, vejam, né? Esse era um sonho de morte, mas ele pode ser também interpretado de outra maneira. Eu vou contar para vocês. Era um senhor, ele tinha uma doença lá terminal, estava no hospital e estava assim, numa fase terminal. Então, toda noite ele sonhava como você sonhou, né? O seu sonho foi em capítulos. Que ele estava subindo uma montanha. Então, a cada noite, ele sonhava que ele subia mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E quando ele chegou no cume, ele faleceu. Não só o inconsciente dele, fiquei arrepiada, estava preparando ele para essa passagem, para ir embora desse mundo, como também a família dele que foi acompanhando o sonho dele. Mas, Lísia, eu já sonhei que eu estou subindo uma montanha e será que eu vou morrer? Não, vejam, né? O sonho era individual, do inconsciente individual dele. Muitas pessoas sonham que estão subindo uma montanha e estão atingindo um objetivo, conquistaram alguma coisa. A gente tem que ver muito o que é o símbolo para você, né? Para cada um de nós. Obrigado, e isso causa logicamente um trauma, porque imagina como que eu fico, não? Com medo até de sonhar, às vezes. Eu sonho todo dia, praticamente, mas com coisas. Mas obrigado. Obrigado por dividir com a gente isso. Obrigada. Essa coisa do sonho premonitório já me aconteceu algumas vezes, não comigo, né? Com pacientes, normalmente, ou que você está contando, mas eu acho que foi uma coisa muito pontual. Não é que você normalmente tem sonhos premonitórios. Tem gente que tem normalmente. Eu atendi uma vez era uma jovem adulta e ela sonhou com um acidente da TAM, do avião, alguns dias antes. E ela sempre sonhava, e normalmente com coisas ruins que aconteceram, com tragédias. E para ela entender que ela não tinha responsabilidade nenhuma sobre isso, que ela era como se fosse uma antena para o inconsciente, demorou um tempo, mas realmente é difícil, dá medo, né? Parece que a gente tem poder sobre isso, mas a gente não tem. O inconsciente está tentando ajudar a gente e está nos preparando para isso. Eu perdi esse voo, mas não lembro de ter sonhado nada. E, bom, SA, não sei quem é SA, está com a mão levantada. Oi. Posso Pode falar? Pode falar. Quem que é? Safe Arena, eu faço parte de uma campanha, né, um projeto em combate a abuso sexual infantil e outros tipos de abusos, né? Tanto na comunidade judaica como fora. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar sobre eu, na verdade, tive uma conversa com uma pessoa que foi abusada na infância, e ele me contou que ele esteve num congresso na Austrália e ele não conseguia ver as pessoas ou escutar, aliás, as pessoas não conseguiam dormir direito nesse evento, e era um evento para quem foi abusado pelo governo australiano. Ou seja, a minha pergunta objetivamente é o seguinte: ele falou que ouvia gritos durante a noite, e ele mesmo, durante o dia, ele tem que, às vezes, até tomar medicamentos fortes para conseguir estar tranquilo. Então, a minha pergunta é essa: como fica esse tipo de sonho quando existe, vamos dizer, uma interferência externa agressiva, que é no caso de um abuso, né? Eu acho que tem algumas coisas aí, né? Tem o uso da medicação,
que tem uma influência importante, mas mais do que isso, a gente está falando de um estresse pós-traumático. Então, isso é um sintoma que aparece, assim, na grande maioria dos casos, né? Quando a gente vai dormir, se a gente está passando por um estresse muito grande, ou passou, ou tem um medo constante, o nosso sonho não vai ter uma pureza, não vai ter... vai ter dicas, né? Ou a gente vai reviver sempre. O que acontece no estresse pós-traumático é que a gente vai revivendo os nossos traumas o tempo inteiro. E os sonhos, eles também vêm daí, né? Vão tentar... Tem os dois lados, né? Tem o sofrimento do reviver e a tentativa de ressignificar aquilo, de tornar mais saudável. Mas é muito complicado, né? É muito triste, porque é um abuso que dura muito tempo, ou que seja só uma vez. E tem que haver todo um tratamento para o estresse pós-traumático. Eu vou dar um exemplo mais simples, né? Porque você está trazendo um caso que é super grave, que precisa de acompanhamento psicológico, médico, medicamentoso, de tudo, né? Familiar, tirar a pessoa desse centro de violência, é tudo insalubre, né? É tudo terrível. Mas se a gente pensar em qualquer acidente, vou dar um exemplo meu. Há, sei lá, quase 2 anos eu sofri um acidente e eu quebrei os 2 tornozelos. E eu tive estresse pós-traumático. Então, eu ainda tomei um remédio que me deu um efeito paradoxal, que chama sintomas de morte. Então, eu não conseguia dormir porque eu revivia o meu acidente. E só começou a melhorar à medida que eu fui melhorando, e esses remédios eu já não tomava mais. Então, a gente vai revivendo isso tudo no sonho, né? É uma realidade muito triste. Bem complicado. Não sei se eu ajudei a conversar, a entender um pouco mais. Muito obrigado. Às vezes a gente está num ambiente que está muito tumultuado, que tem muito problema, ou que tem um desastre, essa energia toda contamina a todos. Então a gente, é como se fosse a informação residual, mas também tem essa energia do sofrimento. O Jung, ele conta que ele teve sonhos premonitórios da Segunda Guerra Mundial. Tá bom, muito obrigado. Tudo ligado, né? É impressionante. A gente tem que prestar muita atenção. Tá tudo ligado. Nós somos uma grande rede, né? Eu tenho a minha primeira formação na psicologia analítica e depois eu fui fazer terapia sistêmica. Então eu trabalho com casais e famílias também. E tá tudo interligado, a nossa psique, as pessoas, tudo. Somos uma grande rede. Aqui. E quando encontra a pessoa depois de sonhar, é tipo bola de cristal? Não, é aquela comunicação inconsciente que eu estava falando para vocês, né? Então, você pensou na pessoa. Lembra que eu falei que no inconsciente, quando a gente está dormindo, né? A gente está inconsciente, os tempos, o passado, o presente e o futuro, eles acontecem juntos, não tem organização do estar acordado. Foi isso. Eu captei a mensagem, que é um futuro próximo, e encontrei com a pessoa. Foi isso. A Marcela, ela está com... Vai lá, Silvia, depois eu queria fazer aqui uma coisa que a Marcela colocou e ela está sem vídeo, então... Fala, depois eu faço a minha pergunta. Pode fazer. Legal. A Marcela colocou que sonhava muito, que morria, e subia de um elevador contando 98, 99, 100. E quando chegava a 100... chegava em uma etapa que encontrava a mãe dela e o tio dela também contando 97, 98 e 100, e eles subiam um andar superior e ela nunca alcançava eles. Isso foi durante meses. E como é que é isso? E ela dizendo que adora escutar a amiga. Obrigada, que fofa. Agora eu quero falar, levantar a mão. Eu não sei, eu tenho que... Por exemplo, né? Vou conversar com a Marcela e vou perguntar. Primeiro, quando foi isso? Se é um sonho atual ou se é um sonho passado? Às vezes a gente lembra de sonhos que aconteceram há muito tempo, tal a energia afetiva ou o impacto que tiveram na nossa vida
afetivamente, né? Eu acho que tem sempre isso, marcou muito, então a gente lembra. Então, não sei se esse é um sonho atual ou não, mas eu perguntaria isso para ela. E tem uma questão com números aí que é muito importante, né? Então, o que é esse 98, 99 e o 100 e mais, né? Os pais eles estão vivos, eles não são vivos? Eu preciso perguntar tudo isso para poder entender, senão eu vou criar aí qualquer história e não vou falar do sonho dela. Então, Marcela, a gente pode até conversar depois para checar exatamente o que significam esses números, qual era a sua etapa de vida, por que o elevador, o que o elevador significa para você, se os seus pais estão vivos ou não, para poder entender o seu sonho. Assim, não consigo interpretar, eu preciso perguntar para você cada um desses símbolos. Ela está respondendo aqui, quero o sonho do passado e conversa depois com isso no telefone com você. Combinado. A Anitta hoje está de Fridinha linda, né, Anitta? Quer falar, né? Oi. Agora já está com a Anitta. Oi. É que eu estou no outro telefone, porque eu esqueci o meu, e eu estou aqui. Posso perguntar uma coisa? Pois não. Olha, há uma questão de 5, 6 anos atrás, eu tive um pesadelo que o meu cunhado tinha falecido. Aí eu levantei de madrugada, não tinha ninguém em casa, não tinha com quem falar, mas logo de manhã eu encontrei minha filha e falei, olha, eu tive um pesadelo tão grande que o Leão faleceu. Aí minha filha falou, nossa, mãe, vira para lá. Deu 10 minutos, me ligaram que o meu cunhado tinha falecido. Uau! Foi um sonho premonitório. Como isso Vocês eram muito ligados? Ele era meu cunhado, né? Muito, muito ligados, a gente não era, não. Mas eu gostava muito dele, né? E foi uma coisa assim que eu não esqueço até hoje. Então, toda vez que eu tenho um pesadelo, ou eu tenho um sonho assim que não é sonho, né? Que não chega a ser sonho, eu fico muito preocupada, né? Eu fico pensando naquilo o dia inteiro. Eu falo, será que vai acontecer mesmo? É uma coisa que me incomoda. Um pouquinho do que o Daniel falou pra gente, né? É uma situação semelhante. Toda vez que a gente tem um sonho premonitório que envolve morte, né, é muito difícil de lidar. De novo, o teu inconsciente estava te preparando para enfrentar isso, você foi como uma antena que captou um pouco antes de acontecer. Mas a gente não tem controle sobre isso, né? Provavelmente você não vai ter mais sonhos premonitórios. A pessoa que tem sonhos premonitórios, ela tem várias vezes. Eu atendi uma outra, ela tinha mais ou menos um sonho premonitório a cada 2 ou 3 meses. Ai, meu Deus. E ela tinha muito medo de sonhar, porque muitas vezes ela sonhava com tragédias, com perdas, pessoas que iam morrer. Mas é muito raro. Vamos falar um pouquinho de pesadelo? A gente não falou. Não esses pesadelos que são premonitórios, onde a pessoa realmente falece, mas outros, né? Ou a gente está caindo, ou quem não sonhou, é um sonho bem comum também, de repente se afogando, caindo do avião, né? Que o pessoal falou, ou caindo de algum lugar e vai se espatifar no chão. Vou falar um pouquinho do se afogar. Dar um exemplo de sonho, né? Que é comum. Se afogar ou mergulhar, ou vem uma onda muito grande que te engole e você está lá no meio do mar se afogando. Toda vez que entra água, mergulho, onda, quer dizer que a gente vai captar algo no nosso inconsciente. É como mergulhar no inconsciente, né? A própria metáfora do sonho já conta isso. Então, alguma coisa bem diferente, a gente vai aprender. Normalmente a gente fica com medo, né? Porque vem uma onda, são coisas incontroláveis. Então, o inconsciente está contando que a gente está pronto. Na verdade é isso, ele quer tranquilizar a gente, falar que a gente está pronto para descobrir mais alguma coisa sobre nós mesmos. Então, não tenha medo dos sonhos, né? É muito raro, infelizmente acontece quando a gente perde alguém, faz parte da vida, é triste para a gente que fica, mas a morte
tá aí, a gente está vivendo um período bem difícil, até com a pandemia e com tudo que está acontecendo, e a gente não consegue controlar, só se cuidar. Mas, normalmente, os sonhos, eles sempre vêm para ajudar no nosso desenvolvimento, mesmo quando a gente vai sofrer perdas. Ele está nos preparando para lidar com isso. Eu sempre falo que tudo que acontece na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis, é porque a gente está preparado para isso, porque a nossa psique já vem nos preparando, e os nossos sonhos também vão mostrando tudo isso. Não sei se eu respondi, eu acho que eu acabo falando, eu falei para vocês que eu sou uma matraca. Silvia queria falar alguma coisa. Não, eu queria perguntar, a Anitta falou, e acho que a minha pergunta talvez cabe aí, e se é possível, assim, imagino que não seja comprovado, mas assim, os sonhos frequentes são algum aviso? Sonhos recorrentes? Ou os sonhos, você sonha uma época frequentes. E depois você... Tá. Normalmente é algum conteúdo que você tem que trabalhar, que é inconsciente, que você não está trabalhando. Pode ocorrer de duas maneiras. Ou você está evitando alguma coisa, é como, sei lá, você tem que resolver alguma coisa na sua vida, você finge que não existe, posterga e vai fazendo outra coisa, e dali a pouco a vida vem e te traz novamente aquela situação, porque ela está te falando, olha, você tem que resolver. O sonho é a mesma coisa. Uhum. Você está trabalhando um conteúdo, e você pode também ter trabalhado, aí dali 3, 4 anos você sonha de novo, mas ele já é um pouco mais profundo, quer dizer que aquele conteúdo voltou. Ou porque você não trabalhou, ou porque você vai aprofundar agora. Ajudou isso? Uhum. Às vezes a gente sonha, ninguém falou aqui, com cobras, insetos, animais peçonhentos, com coisas sujas, né? Então eu vou contar para vocês que eu já tive várias vezes esses sonhos. Normalmente, quando a gente tem esses sonhos, de forma bem geral, assim, né? Vou fazer aqui uma síntese que não é muito correta. Mas tem alguma coisa que eu não gosto e que eu não quero falar, mas que eu tenho que resolver. Então, provavelmente, eu vou sonhar várias noites ou com coisas sujas, ou com animais peçonhentos, com insetos, com cobras, porque eu preciso falar sobre isso, eu preciso resolver. É como se fosse alguma coisa suja que eu não quero ver, que eu não quero resolver, mas os sonhos, o inconsciente está me falando, Lízia, você tem que resolver. Eu vou ficar aqui te incomodando até você resolver. Está te provocando, né? Exatamente. A Flávia acho que queria falar alguma coisa, e assim, a gente, infelizmente, está chegando no finalzinho, que a ideia é ser uma sala de 1 hora e pouquinho. Então, está indo meio que para o final. A Flávia fala, depois se alguém mais quiser falar alguma coisa, contar alguma coisa. Na verdade, são duas perguntas rápidas. A primeira é que às vezes o sonho é tão real que a gente está caindo, que a gente tem uma tremedeira tão profunda que a gente tem uma sensação assim que a gente treme na cama. E a outra pergunta que eu queria fazer, eu não sei, a religião judaica acredita nos sonhos, eles têm umas interpretações filosóficas, porque a gente vê que tem umas passagens da Torá lá antigamente que eles sonham que vão ganhar uma guerra, ou também tem esses sonhos premonitórios. Então, assim, eu já fui em palestra de rabino, a religião judaica também acredita nos sonhos, né? Era Sim, isso. Legal essa pergunta, né? Eu acho que muitas vezes a gente conhece aí alguns sonhos na religião que foram interpretados na época e que falaram do desenvolvimento de alguma coisa ou anteciparam 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e aí eles se prepararam para a seca e tal. Quando eu olho para isso, eu entendo muito que foram interpretações do inconsciente coletivo, né, como uma dica para o desenvolvimento do humano daquela época, o que é espetacular. E referente à sua primeira pergunta, que quando a gente está caindo, né, todo mundo já sonhou que está caindo. Normalmente é porque a gente vai entrar em contato com algum conteúdo do inconsciente. Então, a sensação é de cair e de descontrole, porque o inconsciente traz muito isso, né? A gente vai lidar com algo desconhecido e normalmente a gente tem medo do desconhecido, mas nós estamos prontos para isso. Então, a gente cai e é como um mergulho, né? Porque a gente, não sei vocês, né? Mas toda vez que eu tô caindo, eu sempre acordo antes.
Então, eu sei que alguma coisa do meu inconsciente vai vir para eu ficar atenta e aproveitar. Eu acho que uma coisa muito legal é entender que os sonhos vêm para nos dar dicas do que a gente está vivendo. Então, poder aproveitar essas dicas, não ter medo, mesmo nos pesadelos. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, tem que tentar entender para poder... para que isso nos ajude nas nossas escolhas de vida, nas mudanças, para que a gente possa se desenvolver. Muito bom. Steph, quer falar, né? A gente está chegando no nosso tempo. Vamos abrir mais uma pergunta, se alguém deseja. A Lilian quer falar. A Lilian. Então, Rui e Lilian, e aí a gente convida para a próxima, fala o que vai ser a próxima. Tá. Rui, deixa eu perguntar para a Lilian primeiro e depois vai você. Sobre essa última coisa que você falou, já me aconteceu muitas vezes, na hora que você está sonhando, que você está no meio do sofrimento, você acorda e não sofre. Eu acho que sim, é como um aperitivo, né? Ele te prepara para alguma coisa que vai acontecer. Na verdade, é como um aviso, né? Ele vem e te fala, vai acontecer isso, ou fica esperta nisso, ou fica atenta, ou receba. Muitas vezes a gente não quer fazer uma mudança por medo e os sonhos vêm e falam, você está pronta, você está pronta, você está pronta. Se você não for de bem, você vai na porrada. Então é melhor escutar. Eu acho que os sonhos vêm sempre para preparar a gente. Mas às vezes, normalmente a gente acorda antes ou de ter dor, ou acorda no susto, né, no meio do movimento. Tem uma coisa que eu não falei, mas que também acontece, às vezes a gente escuta sons que são externos e a gente incorpora nos nossos sonhos, né? É uma intrusão. Então, eu escuto um barulho na rua que estão batendo alguma coisa e no meu sonho vão bater também e logo em seguida eu acordo. Ou estou com vontade de fazer xixi e eu penso em água ou sei lá, em piscina ou qualquer coisa assim, aí eu acordo e eu tô com vontade de fazer xixi. Também tem essas intrusões. Tá tudo ligado mesmo. O despertador toca, eu acho que é uma ambulância passando. Isso, é isso mesmo. Oi. Bom, não é uma pergunta, mas é quase para encerrar a fase de pergunta, né? E a realidade que é um sonho? Por exemplo, encontrei o amor dos meus sonhos. Eu encontrei, por exemplo, aconteceu comigo, uma coisa impossível, encontrar o meu irmão num país completamente diferente, onde eu não podia esperar, encontro ele numa rua quando eu estava pensando por ele. Pode parecer estranho, mas foi em Zurique, encontrei numa esquina, pensando no meu irmão, está ele lá. O que é isso? Isso tem alguma coisa a ver com sonhos? A realidade se tornar real? O sonho se tornar real? Isso não é sonho, né? Aquilo que a gente estava falando da comunicação inconsciente, que ela acontece, vocês deram aí pelo menos uns 3, 4 exemplos, acontece muito mais do que a gente imagina. Então, tinha uma comunicação inconsciente entre vocês. Eu acho que tem outra coisa, eu vou incorporar aí mais um conceito da psicologia analítica, que é a sincronicidade. Às vezes a gente fala das coincidências de vida. Nossa, encontrei meu irmão aqui. Como assim encontrei ele aqui? É uma coincidência. Não, Jung explica que é a sincronicidade, quando dois fatos acontecem e eles se encontram, eles se encaixam como um quebra-cabeça perfeito. E muitas vezes a gente vai entender o porquê só lá na frente. Então, essas coincidências, na realidade, são a sincronicidade. É muito interessante. Tem muita coisa, eu sou apaixonada pela psicologia analítica, aliás, por todas essas linhas que eu fui estudando no decorrer de todos esses anos. Se vocês quiserem um dia, eu posso dar umas pinceladas, sei lá. Vai ser o maior prazer. Aliás, foi um prazer conversar com todos vocês. Eu fiquei super honrada de ser convidada. Muito obrigada. Vocês são muito simpáticos, adorei todos. Quem eu conheço, quem eu não conheço, foi demais. Muito obrigada mesmo.
Não, o demais foi passar a tarde com você aqui e sei lá, abrir um outro mundo aqui pra gente, né? Esse mundo dos sonhos aí, que é bem interessante. E aí te convidar para a semana que vem, vai estar aqui o Sérgio Frug. Legal. E o Sérgio ele vai falar da relação das estrelas com a gente, né? O que as estrelas têm a ver com tudo isso? E o que dá para tirar delas? Então, todo mundo convidado, quem vocês acham que também tem a ver com o tema. E Steph, quer encerrar, falar alguma coisa? Eu vou encerrar, Liz, eu quero muito te agradecer. Nossa, foi fantástico. Você bombou, veio gente para burro. Não, que a gente gosta que venha. Assim, acho que o Maria ficou fascinado. Tipo assim, eu quero ver meu sonho com você, né? Porque foi o que você falou. O sonho é bem íntimo. Agradeço a quem compartilhou mesmo, né? Porque todos nós temos sonhos e eles são difíceis. Acho que todo mundo tem um pouquinho de premonitório também, um sonho aqui ou ali. Eu tenho de vez em quando, sei lá. Eu não tenho a cada 3 meses, que nem você falou, mas eu tenho de vez em quando e eu sei até a situação que ele ocorre. Mas acho que todos devem ter e todos devem estar curiosos para continuar a conversar. Seria ótimo se você pudesse vir de novo, né? Vai ser um prazer, foi uma honra. Eu queria só falar uma coisa para não deixar as pessoas com medo. Quando o sonho é premonitório, a nossa sensação é diferente. Se vocês pensarem, como você falou, que de vez em quando tem uns sonhos que são premonitórios, a gente sabe exatamente, porque a sensação e a emoção são completamente diferentes. Só para não deixar ninguém com medo. Nossa, demais. Super obrigado, Lisiane. E muito legal te conhecer desse outro lado aqui. Muito bom. Obrigada, gente. Foi um prazer. Valeu. Pessoal, obrigado. E quinta-feira, estamos aí. E na outra, terça e quinta, e sim vamos. Obrigado, Lisiane. Beijo. Obrigada, Lígia. Obrigada gente. a todos. Foi ótimo. Obrigadão. Tchau, tchau.